Então, nós temos uma pergunta aqui interessante, justamente de um paciente que está com medo, que está bastante receoso, porque ele tem um problema cardíaco, né? E ele vai precisar utilizar aspirina e, infelizmente, ele tem alergia à aspirina. A gente sabe que existe um procedimento chamado dessensibilização à aspirina, ou seja, você fazer com que o paciente se torne tolerante à utilização desse importante remédio. E a gente sabe que pacientes que têm doenças coronarianas, que têm também a possibilidade de colocação de estentes e também pacientes que sofrem de angina, ou seja, a chamada síndrome coronariana crônica, né? Esses pacientes, por assim dizer, eles precisam utilizar aspirina até para evitar a formação de trombos, né? Para afinar o sangue, falar de uma forma mais simples e didática, né? Para afinar o sangue e evitar então a formação de trombos. E esses trombos, por sua vez, esse tipo de situação que pode ocluir a artéria coronária e pode levar então o paciente a infartar. Mas há vários pacientes que têm alergia à aspirina, que quando tomam aspirina desenvolvem reações colaterais importantes. E o que fazer nesse caso? Então, o procedimento onde você não consegue realmente deixar de utilizar a aspirina, onde mesmo quando você tem outras alternativas, como os antiagregantes plaquetários, né? Clopidogrel e outros tipos de agregantes plaquetários, você precisa utilizar a aspirina, e você então dessensibilizar aquele paciente da aspirina. E o paciente me pergunta o seguinte: quais seriam as indicações e contraindicações de dessensibilização à alergia à aspirina, né? E aí a gente pode então utilizar isso de uma forma mais ampla, né? Ou seja, vamos falar um pouquinho quais seriam as indicações e contraindicações da dessensibilização a medicamentos. E a partir dali a gente vai então entender melhor em relação à aspirina. Então, por exemplo, quais seriam as indicações então da dessensibilização a medicamentos? Ou seja, quando você não tem nenhuma opção terapêutica, quando a droga que de certa forma você vai ou precisaria utilizar é mais eficaz ou tem menos efeitos adversos, por exemplo, um paciente que precisa realmente fazer um quimioterápico. O paciente, por assim dizer, tem um câncer, esse câncer ele responde muito bem a determinada droga, mas aquele paciente, quando começou a utilizar aquela droga, quando começou a utilizar aquele quimioterápico, aquela quimioterapia, ele começou a desenvolver reações. E a droga teria um único mecanismo de ação, você não conseguiria um outro tipo de medicamento que teria mecanismos de ações semelhantes, que porventura pudessem substituir aquele medicamento. Então as indicações seriam essas: nenhuma opção terapêutica, a droga ela tem um único mecanismo de ação e a droga seria então mais eficaz ou teria menos efeitos colaterais. Quais seriam então as contraindicações, né, por assim dizer, da dessensibilização a medicamentos? Aí nós temos dois tipos de contraindicações: as relativas e as contraindicações absolutas. Ou seja, um paciente que, de certa forma, tem uma contraindicação relativa, que a gente precisa analisar com mais detalhamento e estratificar o risco, colocar na balança realmente se aquele paciente poderia dessensibilizar aquele medicamento ou não, é o paciente que está utilizando um inibidor da ECA. O que é o inibidor da ECA? Inibidor da enzima conversora da angiotensina, aqueles remédios para pressão, captopril, enalapril, lisinopril, ou um paciente que utiliza um beta-bloqueador. Um paciente que tem uma doença cardíaca ou respiratória não controlada, ou seja, uma insuficiência cardíaca congestiva importante, por assim dizer, e que aquilo ali pode colocar em risco aquele paciente, porque no processo de sensibilização você pode ativar mecanismos pró-inflamatórios. Esses mecanismos pró-inflamatórios podem aumentar a frequência respiratória, prejudicando mais ainda o paciente que já tem uma doença respiratória prévia, e pode também aumentar a frequência cardíaca, aumentando mais ainda o consumo de oxigênio e fazendo com que o coração, então, não aguente adequadamente. O paciente que tem uma doença sistêmica controlada, uma colagenose, tem uma doença reumática, tem um câncer, né? Ou seja, um câncer sistêmico, alguma coisa realmente que seja uma doença sistêmica que não esteja controlada e que o processo de sensibilização ele possa, de certa forma, prejudicar mais ainda aquele paciente, fazendo com que ele se agrave da sua doença, né? Um diabetes mellitus, por assim dizer, descontrolado,
uma hipertensão descontrolada, né? E vários outros tipos de exemplos. E, de certa forma, o paciente que tem uma anafilaxia grave, ou seja, aquele paciente que já apresenta quadros anafiláticos e que, de certa forma, você submetê-lo à dessensibilização a medicamentos, para uma anafilaxia que não estaria relacionada àquele medicamento, mas sim uma anafilaxia grave, que muitas das vezes ela pode vir até de uma maneira idiopática, sem causa definida. Então, você precisa colocar na balança se valeria a pena você dessensibilizar aquele paciente do medicamento. A primeira hipótese realmente é quando não tem nenhuma opção, né? Então, tendo uma opção, a gente sempre opta pela primeira opção. E as contraindicações, por assim dizer, realmente absolutas, aquelas que não podem fazer em hipótese nenhuma, que estratificando o risco, colocando na balança, é muito perigoso para o paciente, é quando o paciente tem reações imunocitotóxicas, né? Principalmente as chamadas reações do tipo 2, que a gente já falou muito nessas reações, as reações chamadas reações do tipo 2 de gel e cumbis, onde envolve anticorpos, né? Anticorpo-proteína. Por exemplo, vamos aqui pensar aqui um pouquinho, o que seria uma reação citotóxica do tipo 2, né? A síndrome de Guillain-Barré, tá? A síndrome de Guillain-Barré é uma reação citotóxica do tipo 2. Você tem um anticorpo que é produzido contra a sinapse nervosa e você, às vezes, fazendo a dessensibilização do medicamento, você pode piorar mais ainda essa reação do tipo 2 da Guillain-Barré. Tem outros exemplos também de reações do tipo 2, como a tireoidite Hashimoto, né? Onde você tem a reação onde o anticorpo ele pode bloquear a liberação do hormônio, ele pode ativar, causando também um hipertireoidismo, ativando a tireoide, pode destruir a tireoide, ou seja, pode ter a reação do tipo A, B e C, né? Do tipo 2, onde o anticorpo ele pode, por exemplo, usando como modelo a tireoide, porque pessoal, aqui eu vou tirando tudo da minha cabeça, não tem nada escrito aqui, nem eu vou colando de nada, mas eu vou tirando tudo da minha cabeça daquilo que eu estou falando. Então, as ideias vêm. Então, o que acontece? Existem a reação do tipo 2, 3 tipos, a reação do tipo A, B e C. E a gente tem a reação do tipo A, onde é aquela reação onde o anticorpo ele neutraliza o órgão-alvo, por assim dizer, se ele pode neutralizar a sinapse nervosa, causando a síndrome do Guillain-Barré, pode neutralizar a tireoide também, diminuindo então a produção do hormônio da tireoide, aonde o anticorpo ele atue ativando aquele órgão-alvo, por exemplo, ele pode causar um hipertireoidismo, e também onde aquele anticorpo ele vem a destruir o órgão-alvo, né? Então, a síndrome de Guillain-Barré, o anticorpo ele não só neutraliza, mas ele também destrói, pode ir destruindo a sinapse nervosa, por isso que é importante fazer rapidamente um controle, né, da síndrome de Guillain-Barré para que o paciente não evolua, né? Reações tardias graves, ou seja, um paciente que tenha uma reação alérgica tardia grave, como a doença respiratória, a Drug Rash Eosinophilic Systemic Symptoms. Eu sempre confundo DRE com DRESS, não, é DRESS. A doença que causa vermelhidão no corpo, rash cutâneo, né, Drug Rash, que aumenta a produção de eosinófilos e causa sintomas sistêmicos, a DRESS. Paciente que, por exemplo, tem a pustulose exantemática granulomatosa aguda, tá, que também é uma reação tardia, tá, e o paciente que, porventura, tem a necrólise epidérmica tóxica e também vem a desenvolver a síndrome de Stevens-Johnson, que são todas reações do tipo 4, só que são reações que, de certa forma, muitas das vezes são induzidas por medicamentos e são as chamadas reações tardias, não aquelas reações imediatas que acontecem de uma hora para outra, mas elas precisam de alguns dias para começar a acontecer e muitas das vezes a necrólise epidérmica tóxica, por exemplo, e a síndrome de Stevens-Johnson são reações gravíssimas que podem levar o paciente à morte, podem levar o paciente, inclusive, uma, entre aspas, queimadura imunológica, levando o paciente a ser por assim dizer, um queimado grave, né? E temos também doenças, por exemplo, como as vasculites e a doença do soro, né? O que é a doença do soro? Aquele paciente que faz o uso de, por exemplo, algum tipo de soro, né? Estou tentando buscar aqui um exemplo. Então, o soro antitetânico pode levar à doença do soro, o soro antiofídico pode levar à doença do soro, onde você tem a formação de imunocomplexos. Esses imunocomplexos, então, eles causam um processo inflamatório nos vasos, levando a vasculite, né? Vasculite, sufixo ite, inflamação dos vasos, vasculite, inflamação dos vasos, tá? Isso, de certa forma, pode
seria certamente uma contraindicação absoluta para a dessensibilização a medicamentos em geral. Então, dessa maneira, a gente consegue ter uma ideia do que seriam as contraindicações também para a dessensibilização da aspirina, né? Então, a gente pode levar essas informações e entender melhor se seria indicado ou não a dessensibilização à aspirina para doenças cardiovasculares. Muito obrigado pela sua pergunta.